Saudamos aos irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos estudar nesta noite todo o capítulo 33 do livro de Ezequiel. Mas vamos ler agora apenas 2 versículos, versos 21 e 22. Então, por favor, deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 33 de Ezequiel. Mas agora, para o nosso início de considerações, vamos ler juntos, a uma só voz, os versículos 21 e 22. Assim nós lemos na santa e bendita palavra do Senhor. Leiamos. No ano 12º do nosso exílio, aos 5 dias do 10º mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caiu a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de pela manhã vir ter comigo o tal homem, e uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra nesta noite, meus irmãos. Queridos, o estudo do profeta Ezequiel, que estamos empreendendo, começou com o pedido de 3 pessoas na igreja. Pastor, fala sobre o Vale dos Ossos Secos de Ezequiel 37. Então, eu comecei dizendo, falo, mas eu tenho que pregar sobre os 36 capítulos anteriores para você entender. E aí, então, comecei a pensar sobre o desafio. Faltava pouco tempo, depois de ter terminado a exposição do Êxodo, e assim nós estamos fazendo um sobrevoo panorâmico sobre o profeta Ezequiel e sua mensagem, e estamos perto de chegar no capítulo 37. E agora, na mensagem de hoje, pela primeira vez nós nos aproximamos do tom que tem a mensagem do capítulo 37. Apesar de ser uma mensagem um tanto sombria, porque é um vale de ossos secos, é um cemitério, a visão que Ezequiel tem no capítulo 37, lá nós já estamos falando do tom de restauração, do tom de esperança, de que Deus vai renovar a sua misericórdia sobre o seu povo. Mas quase tudo que nós vimos até agora, nos sermões que já tivemos, e foram cerca de 5 ou 6, no livro do profeta Ezequiel, foram sermões de juízo, de condenação. Eu não vou me demorar muito, mas é sempre importante lembrar o contexto. Era a época dos assírios dominando o Oriente Médio, quando o rei Josias começou a empreender reformas no templo. Os babilônicos começaram a dar algum trabalho e ele teve uma certa tranquilidade. E aí, então o povo ficou muito feliz. Reformamos o templo, fizemos reforma religiosa, Deus está cuidando de nós, está indo tudo muito bem. Mas a religiosidade deu lugar à fé genuína. O cumprimento de sacrifícios no templo fez com que eles se sentissem autorizados a abandonar a verdadeira vida diante de Deus. E começando pelo profeta Jeremias, Deus começou a condenar esse tipo de atitude, em que a religiosidade era entendida como se fosse tudo o que Deus quisesse. Não, Deus não quer apenas uma vida de cumprimento de rituais religiosos. Deus quer uma vida de obediência à sua palavra. E aí então, Deus começa a anunciar que vai colocar juízo sobre o seu povo. Esse juízo começa com a morte de Josias diante do faraó Neco e se estende quando os babilônicos agora vencem os egípcios e se assenhoram do trono de Judá. Nabucodonosor chega a tirar o rei Joaquim e colocar ali o rei Zedequias. Ezequiel é levado para o cativeiro. E agora começa um ciclo de mensagens, onde esse profeta que foi levado ao cativeiro, um sacerdote que aos 25 anos de idade é tirado de sua cidade, completa 30 lá na Babilônia. Quando ele justamente poderia servir como sacerdote no templo, ele está lá longe de casa. Mas Deus o chama para dizer assim: julgarei o meu povo, julgarei a minha cidade. E o que nós vemos é que Deus vem até Ezequiel na sua carruagem de glória, no capítulo 1, e ele vem do norte, a direção de onde os inimigos vinham, e ele vem no seu trono de julgamento para dizer que ele está contrário a um povo que o desobedece, que quebra os preceitos da aliança. A mensagem é dura. Lá no capítulo 2, nós vamos ver que Deus dá a Ezequiel, numa visão, um rolo escrito dos 2 lados, dizendo: Ezequiel, coma. O rolo está escrito por dentro e por fora, com lamentações e ais.
sinais de lamento por causa de tudo que vai acontecer com Jerusalém. O juízo vem vindo. Ezequiel come aquilo e na sua boca é doce como mel, dando uma ideia de que apesar de haver juízo à frente, existe esperança, porque na obediência a Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, o povo teria esperança. O capítulo 3, e eu já vou parar por aqui, antes que você pense que eu vou recapitular tudo, mas o capítulo 3 é o capítulo em que Deus diz assim: Ezequiel, você vai ser o atalaia. Você vai ser aquele que vai anunciar para as pessoas que eu estou vindo em juízo. O atalaia fazia isso. Ele ficava numa montanha, observando uma grande distância, num lugar de observação privilegiada. Ele ficava vendo a linha do horizonte, e quando ele via o exército inimigo se aproximando, ele tratava de enviar sinais aos seus amigos, à cidade a qual ele pertencia, para que todos se preparassem com o tempo, trancando os portões da cidade, posicionando os arqueiros e tomando posições de defesa e tudo mais, para que o inimigo não causasse maiores prejuízos. Ezequiel era um atalaia, avisando que o inimigo que vinha contra Jerusalém era o próprio Deus. O inimigo que vinha do norte, na visão de abertura do livro, é o próprio Senhor no seu trono. É Deus quem está entregando os judeus nas mãos dos babilônicos. Não se trata de um poder maior de Nabucodonosor do que de Joaquim, mas sim de Deus, um poder maior sobre todas as nações, usando Nabucodonosor como o seu instrumento de justiça. Ali então, nós começamos a ver que Deus vai usar Ezequiel, mas de um jeito muito característico. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no capítulo 3, porque há um verso ali que nós precisamos destacar. Vamos ver aqui, no versículo 22 do capítulo 3, a mão do Senhor veio sobre mim, algo que nós acabamos de ler lá no 33, né? E aí, então, nós vemos ele falando no verso 24, vai e encerra-te dentro da tua casa, porque porão cordas sobre ti, te ligarão com elas e não sairás. Farei que a tua língua se apegue ao teu paladar. Veja, porão cordas são eles. Algumas pessoas vão te trazer uma prisão. Eu farei com que a tua língua se apegue. E há outros momentos aqui em que o próprio profeta precisa se restringir na sua dieta. Ou seja, é o profeta quem está sofrendo o castigo, Deus é quem está infligindo essas limitações, e as próprias pessoas haveriam de recusar a sua proclamação. Ele não tem como escapar. É um juízo claro e inevitável sobre ele. Mas o ponto que me interessa aqui é do verso 26. Farei que a tua língua se pegue ao paladar, ficarás mudo e incapaz de os repreender. Isso tem gerado muita discussão. Ezequiel ficou mudo? Será que ele não conseguia falar? E o texto prevê uma ideia de que quando Deus falasse com ele, então ele voltaria a ter capacidade de usar a sua boca. E a pergunta que nos aparece é, será que Ezequiel ficou mudo esse tempo todo? Ou ele ficou incapacitado de repreender o povo, a não ser quando Deus falasse com ele? A interpretação vem do versículo 18. Quando eu disser ao perverso, capítulo 3, verso 18, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Esse verso nos ajuda a entender que Ezequiel ficou mudo, no sentido de não falar o tempo todo com as pessoas, de não ser aquela pessoa de uma vida social intensa. Quando ele aparecia na cidade, era para se deitar amarrado do lado de uma maquete de tijolos. Era para raspar os cabelos e a barba com uma espada. Era para sair por um buraco na parede carregando uma trouxa de roupas do exílio, com os olhos vendados. Era para mostrar que a fúria de Deus estava sendo derramada. Ele não estava de muita conversa. E quando ele abria a boca, era porque Deus lhe dava profecias de julgamento. E então ele deveria manifestar o juízo de Deus em relação às pessoas. Ele era esse atalaia. Um atalaia que ficou mudo. E toda vez que ele abria a boca, era para condenar o perverso. E não é isso que a gente vê no livro do profeta Ezequiel?
O capítulo 4 é quando ele desenha a maquete da cidade e mostra que a cidade será sitiada. O capítulo 5, quando ele raspa os cabelos e a barba e mostra o que vai acontecer com a população. Capítulo 6, uma profecia contra os montes onde estão os altares idólatras. O capítulo 7, dizendo que Jerusalém será sitiada e a prata não vai conseguir comprar comida. Capítulos 8, 9 e 10, ele tem uma visão da idolatria que acontece em Jerusalém. Deus tem toda a justiça em condenar a cidade. Capítulo 12, ele encena exatamente aquela visão do exílio. No capítulo 11, ele viu a glória de Deus deixando Jerusalém. Tudo profecia de juízo. No capítulo 13, ele fala contra os falsos profetas. No 14, contra os idólatras. No 15, chama Jerusalém de uma videira inútil. No 16, de uma prostituta. No 17, que nós estudamos, ele anuncia que o rei será levado em cativeiro. Você está percebendo? Somente mensagens de juízo. Ele está abrindo a boca. Mas quando ele abre a boca, aquela boca que Deus tornou muda, é uma boca que julga. É uma boca que condena o pecado do povo e anuncia o juízo de Deus. No capítulo 19, no capítulo 20, no 21, nós vamos vendo a espada de Deus, o juízo do Senhor. 22, Jerusalém é novamente abominável. 23, novamente chamada de prostituta. Até que no capítulo 24, acaba o juízo. Aquele povo que ainda estava achando que tinha uma salvação, e que lá no capítulo 11 disse assim, não, aqueles que foram levados de Jerusalém, junto com Joaquim e com Ezequiel, eles eram dispensáveis. Nós é que somos a carne na panela. As pessoas não entenderam o juízo de Deus em andamento. E ao invés de se lamentarem que vários já tinham sido levados para a Babilônia, tomaram aquilo como uma oportunidade de benefício. Nós ficamos em Jerusalém, nós é que somos os importantes, nós é que somos a carne na panela. Então agora no capítulo 24, Deus diz assim, sabe o que eu vou fazer com a panela? Eu vou esquentar essa panela até ela ficar incandescente, e tudo que está dentro da panela vai queimar. E eu vou queimar a carne, que vocês acham que são, e eu vou queimar a ferrugem e a impureza e a imundície dessa panela. Acabou. E aí então nós temos o sinal derradeiro, o último sinal, quando Deus diz assim, vocês ainda não entenderam, né? Vocês ainda estão com essa religiosidade, que é pura formalidade, mas vocês não me amam, não me obedecem, não cumprem a minha lei, não se voltam para mim em arrependimento, pois eu destruirei esta cidade, que é a delícia dos olhos de vocês. Eu destruirei o templo, e vocês não podem lamentar, porque eu estou fazendo isso com justiça. E para que isso ficasse muito claro, Deus diz a Ezequiel que tomaria a sua esposa, mataria aquela mulher que era a delícia dos seus olhos, e que Ezequiel sequer poderia lamentar por causa disso. E o capítulo 24 termina com essa nota que nos soa como uma facada no coração. Deus tem tanta justiça em destruir Jerusalém e o templo, e ninguém tem o direito de lamentar, porque são todos culpados, que Ezequiel vai perder a sua esposa e sequer terá o direito de viver adequadamente o seu período de luto. Mas sabe o que acontece? No final do capítulo 24, e eu queria que você abrisse lá, no final do capítulo 24. A partir do verso 25. Filho do homem, não sucederá que no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, está falando do templo, o seu júbilo, a sua glória, a delícia dos seus olhos e o anelo de sua alma, tirar o templo e também tirar seus filhos e suas filhas, porque irão para o cativeiro, nesse dia virá ter contigo algum que escapar. Onde é que Ezequiel está mesmo? Na Babilônia. Onde vai acontecer que a delícia dos olhos será tirada? Em Jerusalém. Quanto tempo leva para ir a pé de Jerusalém até a Babilônia? 5 meses. Vai ser tirada a delícia dos seus olhos lá em Jerusalém. E alguém que escapar vai andar 5 meses pelo menos e vai chegar até você no cativeiro na Babilônia. Quando essa pessoa chegar, diz o verso 27, falarás e já não ficarás mudo. O que quer dizer isso aqui, meus queridos? Quer dizer que a justiça de Deus chega neste momento e diz, está pago.
Agora vocês que me desafiaram, vocês que zombaram da aliança, vocês que caíram em idolatria, vocês que olharam para o templo e tiveram prazer no templo, mas não prazer em mim, vocês que confiaram na religiosidade, mas não se voltaram para a minha lei, para um relacionamento fiel comigo, vocês foram julgados. A cidade de vocês foi destruída. Lembra das pragas? Era a fome, a peste, a espada. Lembra disso? O cativeiro. E então você percebe que a fúria de Deus se cumpriu. E quando chega este momento, Deus fala, quando chegar esse momento, então, Ezequiel, você pode falar outra vez com eles. Você percebe o que significa Ezequiel ter ficado mudo, e depois que o juízo de Deus foi consumado, ele voltar a falar? É isso que acontece. E o ponto em que Deus diz, minha justiça estará satisfeita, é o capítulo 24. E é por isso que nos 24 primeiros capítulos de Ezequiel, depois que ele tem a visão do capítulo 1, vê o rolo no capítulo 2 e recebe o comissionamento de Atalaia no capítulo 3, do 4 para frente, é só juízo, é só condenação. Há uns vislumbres de misericórdia, nós falamos sobre isso, mas a tônica é juízo. Quando chega no capítulo 24, é a expressão máxima do juízo. Vai cair Jerusalém, será destruído o templo, vai morrer a mulher de Ezequiel, e eu não quero choro, diz o Senhor. Mas quando eu tiver terminado a minha justiça, Ezequiel, você voltará a falar. Só que isso não acontece imediatamente no livro. Quando você vai ao capítulo 33, que nós lemos, lá no versículo 21, que foi o texto que a gente leu agora, no ano 12º do nosso exílio, ou seja, já tinha 12 anos que Ezequiel estava exilado. Foi no 5º ano do exílio dele que ele teve a visão de abertura, ou seja, ele passou cerca de 7 anos avisando o tempo todo que Jerusalém ia cair, até que chegou o dia. Então veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém. Não foi isso que Deus disse que ia acontecer lá no capítulo 24? A profecia se cumpriu. E o que é que a pessoa disse? Caiu a cidade. Cumprida a profecia do capítulo 24, então, Ezequiel fala no verso 22, a mão do Senhor estivera sobre mim, antes que viesse o que tinha escapado, abrira-se-me a boca. E como termina o versículo, já não fiquei em silêncio. Ah, graças a Deus, boas notícias. Depois de toda essa mão pesada do Senhor, depois de toda a justiça de Deus cobrando o castigo adequado pelo pecado, de um povo que desafiou a autoridade, que desprezou o amor de Deus, Ezequiel pode voltar a falar. Mas por que será que isso foi prometido no capítulo 24 e foi cumprido só no capítulo 33? O que aconteceu dos capítulos 25 ao 32? É o sermão do domingo passado. É quando, antes de falar com Jerusalém e de falar com os cativos na Babilônia, Deus fala com as nações ao redor. Ele julgou Jerusalém, mas o tratamento de Deus para com o seu povo não deveria dar às demais nações ocasião para desprezar o povo de Deus. Quem desprezou Judá, quem se vingou de Judá, quem zombou daquela cidade, quem quis tomar o seu lugar, quem prometeu apoio e não ofereceu, todos esses serão julgados. E assim nós temos uma espécie de transição natural no livro. Do capítulo 3, onde ele é dito que vai ficar mudo, e ele então anuncia juízos contra Jerusalém, porque o livro que ele comeu tinha lamentações e ais, porque a carruagem de Deus que ele viu vinha do norte para condenar o povo, e ele vai anunciando o que Deus vai fazer. Quando chega no capítulo 24, Deus diz, chega. Agora no capítulo 25, Deus começa a lidar com os inimigos de Israel. Eu não sei você, mas quando o inimigo do meu inimigo fere o meu inimigo, ele está sendo meu amigo. Quando Deus então pune e julga aqueles que de alguma forma se aproveitaram da queda de Jerusalém, isso já é o começo do consolo. Então você percebe a transição do livro, até o capítulo 24, o juízo, cúmulo do julgamento, a morte da esposa de Ezequiel, a promessa da queda do templo, a promessa de que a cidade vai cair.
mas o vislumbre. Quando isso acontecer, você vai poder falar novamente. Capítulos 25 a 32, Deus se dirigindo às demais nações e dizendo: calma, porque quem gostou da sua queda será julgado também. Isso já é o começo do consolo. Mas agora no capítulo 33, chegou finalmente a notícia. Deus fez a cidade cair. E agora Ezequiel abre a boca. Mas sabe o que é curioso? As pessoas que estão ouvindo essa mensagem de consolo, elas estão feridas. Você já experimentou ter que corrigir um filho e depois, logo em seguida, quando ele ainda está com o travesseiro de carne ardendo, você chegar para ele e falar: eu te amo, ele está preparado para ouvir? Às vezes ele está com o coração um pouco rebelde ainda. Às vezes ele ainda está machucado, ferido. E o povo que precisa ouvir agora Ezequiel dizendo: trago boas notícias, trago mensagem de restauração. Vejam, eu não estou mais calado, eu não estou mais agora amarrado, e acabou, a cidade caiu, a fúria de Deus foi completa. De agora para frente nós podemos esperar restauração. As pessoas que estão ouvindo isso estão questionando. Leia, por favor, comigo no capítulo 33, o versículo 17. Os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor. Eles olharam e falaram: Deus não tinha o direito de fazer isso com a gente. Deus pegou pesado demais. Deus não foi justo. Ele foi rigoroso, excessivamente rigoroso. E então, este capítulo 33 é, ao mesmo tempo, a notícia de que a restauração está vindo. O momento em que Ezequiel abre a boca novamente. O momento em que se cumpre a profecia. Depois do juízo vem a restauração. Mas assim que a restauração começa a ser anunciada, um primeiro momento, no capítulo 33, é o momento em que Deus dedica a defender a sua justiça e a defender a sua reputação. E o que nós vamos ver aqui, nos 9 primeiros versículos, é a defesa de Ezequiel como um profeta. E o versículo 7 é Deus falando com Ezequiel, dizendo: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Lembra? Quando foi que Deus chamou Ezequiel de atalaia? Lá no capítulo 3. Mas lá no capítulo 3 ele era um atalaia que anunciava o juízo. Aqui, no capítulo 33, a conversa não é diretamente com Ezequiel. Não é Deus falando: Ezequiel, você vai anunciar. Vamos olhar aqui o versículo 2 do capítulo 33. Filho do homem, fala aos filhos de teu povo. Deus pedindo para Ezequiel falar com os judeus. Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Bom, eu vou resumir um pouco aqui, porque a leitura é extensa, mas o que Deus está dizendo é: Ezequiel, lembra que lá no capítulo 3, é claro que Deus não está falando assim, porque não tinha nem divisão em capítulos naquela época, mas lembra que lá no capítulo 3, eu falei com você, que você era o meu atalaia, e que você avisava o povo que eu estava vindo como inimigo deles? Sim. Então agora, fala para o povo, porque o povo precisa entender que você é o meu atalaia. Eles precisam saber. Por quê? Porque primeiro você anunciou que eu vinha em juízo, e agora que eu abri a tua boca, você vai anunciar que eu estou trazendo misericórdia. Mas veja, não é uma misericórdia barata, não é uma misericórdia qualquer. Se eles não se arrependerem, eles serão destruídos. Se eles não mudarem de vida, eles continuarão alvo do meu juízo. E aí, então Deus vai falar aqui que se a pessoa se arrependesse, o atalaia seria justificado por ter cumprido a sua palavra, mas se a pessoa não se arrependesse, ela seria condenada. Se ela ouvisse o atalaia, então ela seria salva. E aí, então o que nós vamos ver aqui é: Deus constituiu Ezequiel como um atalaia legítimo. Será que alguém podia acusar o Ezequiel de não ter avisado?
Você ouviu 24 capítulos de sermão aqui. Alguém podia chegar e falar: Ezequiel, eu lamento dizer, mas você foi um atalaia meio quebra-galho. Se você tivesse falado mais do juízo de Deus para nós, quem sabe a gente tinha se arrependido. Essa acusação é cabível a Ezequiel? A resposta é claro que não. Ezequiel foi um atalaia fiel. E ninguém pode reclamar disso, porque Deus avisou. Ezequiel avisou. Então há justiça no que Ezequiel fez como atalaia. Mas e Deus? Deus, tudo bem, Deus avisou, mas o que ele avisou era justo? Bom, então do capítulo 33, verso 10 em diante, o que nós vamos ver é Deus conversando com o povo, um povo que questiona a justiça de Deus. Olha o versículo 10. Assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? É como se eles dissessem assim: Deus, o Senhor está cobrando a conta dos nossos pecados, assim não vai dar, assim não vai escapar ninguém, assim não tem esperança para nós, o Senhor está agindo muito severamente. É aquilo que é resumido no verso 17, não é reto o caminho do Senhor. Só que então, como é que essas coisas vão ser defendidas? A partir do verso 11, Deus vai falar: conversa com eles, Ezequiel, e diz para eles o seguinte: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Uma das evidências que Deus não tem prazer na morte do perverso é o fato de que ele deu um atalaia. Ele mandou avisar, ele convocou ao arrependimento. Ele mandou diversos profetas. Jeremias estava em Jerusalém anunciando o cativeiro. Daniel estava na Babilônia. Ezequiel estava entre os cativos no rio Quebar. Deus está convocando a todos à confiança e ao arrependimento. Ele não tem prazer na condenação. E aí então, olha o pedido, a sugestão de Deus aqui no verso 11: convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Deus então está dizendo: não acusem ao meu profeta, porque ele foi um atalaia fiel, e não acusem a mim, porque eu sou um Deus justo. Vocês estão recebendo a condenação dos atos para os quais foram advertidos. Vocês foram orientados, receberam profecia para não fazerem isso, e fizeram. O caminho do Senhor é justo. E então, o que nós temos aqui na primeira parte do capítulo 33, até o versículo de número 20? A ideia de que Deus está sendo justo em todos os juízos que aplicou, a ideia de que Ezequiel foi fiel como um atalaia em todos os avisos que deu, e agora, quando a restauração chega, não é para ficar com mimimi e se fazendo de dodói, não, porque Deus agiu com justiça em todo o seu juízo. Eu resumo isso lendo o versículo 20. Vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Mas Deus responde, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Eu estou fazendo com vocês um juízo justo. A cidade caiu, o templo foi destruído, vocês perderam seus filhos, a espada, a fome e a peste foram caminhos justos. E agora eu anuncio, eu abro a boca de Ezequiel para que ele comece a falar de restauração. Ok? E agora? Será que todo mundo vai ouvir a palavra do profeta? Será que as pessoas vão, finalmente, depois de todo esse juízo, entender as coisas e reagir adequadamente? E sabe qual é a resposta que nós temos que dar? Lamentavelmente não. Lamentavelmente não. Veja, no versículo 23 agora. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam dizendo, Abraão era um só, no entanto possuiu essa terra. Ora, sendo nós muitos, certamente esta terra nos foi dada em possessão. Gente, olha o absurdo disso aqui. A cidade de Jerusalém foi destruída. Seus muros foram arrasados. O templo foi queimado, colocado no chão. As pessoas que interessavam ao reino babilônico foram levadas para a Babilônia. Os poucos que ficaram se espalharam por Jerusalém, por Canaã. E esse pessoal que ficou em Canaã começou a dizer assim, Deus deve ter deixado Canaã para nós. Eles ainda estavam olhando para aquele juízo e dizendo assim,
Eu sou cabeça e não cauda. Eu estou recebendo a promessa. Eles não foram capazes de enxergar o tamanho do juízo de Deus ao destruir o templo. E eles só olharam e falaram assim, escapei, estou aqui em Canaã. Abraão era um só, tomou posse da terra tudinho. Se eu ainda fiquei com mais um tanto de gente por aqui, vocês acham que eu não vou dar conta de ficar aqui nessa terra? E a questão é, amigo, acorda para a vida. Enxerga o juízo de Deus na sua vida e para de pensar desse jeito. Mas não, as pessoas estão lá em Canaã e o que é que elas fazem? Vamos ler a sequência do texto. Olha só, dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com sangue, não respeitavam as leis dietéticas de Levítico. Levantais os olhos para os vossos ídolos, continuavam na idolatria que levou ao juízo. Derramais sangue, continuavam com violência, porventura a vez de possuir a terra? Pessoas que nem diante do mais profundo juízo de Deus contra o pecado, a destruição do templo, não perceberam que eram pecadores. Olhavam ainda para si mesmas como se fossem as últimas bolachas do pacote, e ainda diziam, eu e Deus está tudo certo. Esse é o absurdo. Mas esse é o absurdo das pessoas que estavam lá em Canaã. O Ezequiel não conseguia falar com elas. Ele conseguia falar com o pessoal que estava na Babilônia, no cativeiro. E como é que está a situação do pessoal no cativeiro? Vamos ver a partir do verso 30. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros. Fofoquinha. Você viu o profeta Ezequiel? Você viu o que ele está falando lá? E tal. Fofoca a respeito do profeta. E nas portas das casas, fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Bom, pelo menos eles estão fofocando sobre o que o profeta falou. Será que é bom ou não é? Continua a ler para você ver. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras. Mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Então, lá em Jerusalém, lá em Canaã, o pessoal que ficou, acha que é a última bolacha do pacote. Não entendeu o juízo de Deus ao destruir Jerusalém, ao destruir o reino de Judá. E ainda acha que vai possuir a terra, mesmo adorando ídolos, mesmo usando de violência, mesmo descumprindo as leis de Levítico. Mas aqui no cativeiro, o pessoal criou um sistema de vida. Já fizeram a rocinha deles, a plantação deles, a casinha deles. E agora tem um profeta lá falando. E já que eles são o povo do Senhor, e tem um profeta falando, vamos lá escutar o profeta. Senta lá, balança a cabeça. Bom, hein? Você escutou o sermão do domingo passado? Bom. Mas ninguém obedece porcaria nenhuma. Falam das coisas, ó, que pregador, ó, que profeta, isso e aquilo, mas não põe em prática. E é isso que está acontecendo aqui. E então, o que é que Deus vai dizer? Verso 32. Eis que tu és para eles, como quem canta canções de amor, que tem em voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. É como se fosse um músico que diverte a plateia. Você fala de poemas, fala de coisas bonitas, todo mundo bate palma, todo mundo te aplaude, mas ninguém te escuta para obedecer a Deus. Aí diz o texto no verso 33, mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Vai vir o juízo, ainda, e vai vir a restauração para os arrependidos. E quando eles perceberem que a janela de oportunidade para o arrependimento se fechou, então eles serão obrigados a reconhecer que houve entre eles um profeta. Percebeu o contexto da notícia? Ezequiel está lá no cativeiro, morreu a mulher dele. Deus falou assim, Ezequiel, isso é para você saber, eu vou tirar aquilo que é mais precioso para o povo de Judá, o templo, Jerusalém. Não quero que lamente, porque eu tenho justiça nas minhas atitudes. O que eu faço é justo, não é para vocês reclamarem. E aí então isso acontece. E logo em seguida Deus começa a dar sinais de que vai restaurar o seu povo, de que vai oferecer uma oportunidade para um renovo. Ele começa anunciando o juízo contra os inimigos, capítulo 25 até o 32. E aí depois chega o dia
em que aparece alguém dizendo: a cidade caiu. A língua do Ezequiel se desprende. Ele começa a falar de novo. Só que ele começa a falar sobre restauração para um povo que não está interessado em ouvir. E ele começa a falar de restauração para pessoas que questionam a justiça de Deus. E fala para gente que acha que é a última bolacha do pacote lá em Canaã, e desobedece a Deus achando que está tomando posse das promessas. Enquanto o povo que ficou com ele no cativeiro da Babilônia escuta, comenta, elogia, faz cara de paisagem, anota o sermão. Não é pecado anotar o sermão, irmão, continue anotando se você anota. Mas não obedece nada. Não obedece nada. E aí, então Deus está dizendo: a janela da oportunidade vai se fechar. E quando isso acontecer, vocês terão visto que houve um profeta entre vocês, houve um atalaia entre vocês, que eu julguei a todos vocês com justiça. De agora para frente, a restauração começa. Mas você percebe que o anúncio da restauração, o anúncio da misericórdia, o fato de que Deus vai recolher a mão do juízo e estender a mão da graça, é anunciado num contexto em que as pessoas ainda estão se fazendo culpadas, que elas ainda não entenderam o que estava acontecendo. Deus tinha destruído Jerusalém, e isso era só assunto de conversa de beira de muro no cativeiro, e isso era simplesmente uma oportunidade para enriquecer para aqueles que ficaram em Canaã. E Deus então está condenando esta postura. Ele vai anunciar misericórdia, mas não é para todo mundo. É para quem se arrepende de verdade. E o que nós podemos aprender aqui, meus irmãos? Bom, primeira coisa, nós podemos aprender que Deus fala conosco enviando seus profetas. Isso é algo muito característico da fé judaico-cristã. Nós temos um Deus que se revela. Todo mundo aqui já teve ou um irmão, ou um pai, ou a mãe, ou um amigo, ou um cônjuge, com quem você já teve um desentendimento, e a pessoa ficou emburrada, e você queria saber o que estava na cabeça da pessoa, a pessoa não falava. Todo mundo já passou por isso. Não é? Foi isso? Não. Foi aquilo? Não. Foi o que eu fiz? Não. Foi o que eu falei? Não. E aí você fica tentando adivinhar. Os hititas, aqueles que nós estudamos hoje cedo, que fizeram os modelos de tratados internacionais, que inspiraram, que basearam ali a redação dos 10 mandamentos, há registros do rei Mursílis III dos hititas, que os seus soldados desenvolveram uma doença na garganta, talvez uma cachumba, alguma coisa do tipo. E Mursílis queria pedir o perdão dos seus deuses, mas os seus deuses eram de pedra, não falavam com o povo. Então Mursílis precisava saber: será que foi porque eu fiz isso? Aí ele pedia perdão para o Deus, matava um animal, sacrificava e ficava esperando. Uma semana depois ninguém sarou, então ele fala: não foi. Então agora ele falava: então se foi por aquilo, perdão porque eu fiz aquilo. Matava outro animal e ficava esperando, não sarava. E a gente descobre o desespero de Mursílis III, rei dos hititas, adorando aos seus deuses e tentando descobrir o que foi que ele fez de errado para ele se arrepender. Nossa fé não é assim. Nossa fé, Deus levanta o seu profeta, Deus levanta os seus atalaias e Deus avisa. Jeremias está em Jerusalém, Daniel está no palácio da Babilônia, Ezequiel está no cativeiro, nas margens do rio Quebar. Deus está falando o que está errado, Deus está falando o que ele vai fazer, Deus está anunciando os seus motivos, e ele até mesmo se defende das acusações injustas que pecadores maus fazem contra ele. Isso é importante. Nós servimos a um Deus que fala conosco. Nós precisamos dar o devido valor à doutrina da revelação. E uma das maneiras pelas quais nós valorizamos a doutrina da revelação é estudando o que foi revelado. Ou seja, lendo tudo que Deus falou. E isso inclui o difícil livro de Ezequiel. Mas há outras coisas aqui importantes. Deus é justo. Ninguém poderá acusar Deus de injustiça. Ele trata cada um de nós segundo as nossas obras, e o que nós merecemos é condenação. Então, quando nós vamos vendo aqui a maldade desse povo, que mesmo depois de ter Jerusalém, e o templo, e o reino destruído, está olhando e dizendo:
Nós somos a descendência de Abraão. Isso aqui é para nós. Vamos enriquecer. Nós percebemos a profundidade da depravação moral e espiritual daqueles que foram condenados. Estes somos nós. Aqueles cujo coração é desesperadamente corrupto e que merecemos a morte. Mas nós olhamos para esse Deus que ele diz ainda: eu não tenho prazer na morte do perverso. Eu quero que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Isso nos mostra Deus oferecendo vida a mim e a você. Mas essa promessa de vida não é uma promessa incondicional. Essa promessa de vida é uma promessa de quem se arrepende ao descobrir a justiça absoluta de Deus em todos os seus atos. Ele destruiu o templo e o fez com justiça. O povo era culpado, e Deus é santo, puro, justo e bom. E aí então nós precisamos olhar e dizer: se eu andei vivendo a minha vida, se eu andei escapando das adversidades, se eu sobrei em Jerusalém e acabei enriquecendo por conta de todas essas oportunidades, eu não deveria esquecer que Deus não está satisfeito com isso. Às vezes vai tudo bem na vida da pessoa. Às vezes a pessoa está com o boleto pago, às vezes a pessoa está com a vida muito bem, está com tudo em ordem, e ela não para pensar que ela é culpada diante de Deus. E quem sabe eu estou falando com alguém aqui nessa noite que está olhando e dizendo assim: por que Deus precisava estar bravo comigo? Minha vida está indo bem. Tinha gente lá em Canaã que a vida estava indo bem, e sabe, essas pessoas interpretavam muito mal o que acontecia na vida delas. Elas precisavam de arrependimento, porque a justiça de Deus foi tal que ele destruiu a delícia dos olhos do povo. Se você acha que está indo tudo bem na sua vida, você precisa entender uma coisa: o templo era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo. E as pessoas abusaram da presença de Deus no meio do povo, e tentaram manipular isso, e na sua justiça, Deus destruiu o templo. Só que essa não foi a última vez que Deus destruiu o templo, e nem a destruição definitiva. A destruição definitiva que Deus empreendeu foi quando ele veio habitar entre nós, e ele se tornou o próprio templo, o tabernáculo de Deus entre os homens. E então Jesus chega em Jerusalém e olha aquele templo construído e diz assim: podem destruir, porque em 3 dias eu vou reconstruir. E se nos assusta o fato de que Deus destruiu Jerusalém por causa do pecado do povo, deveria nos assombrar infinitamente mais o fato de que Deus destruiu o seu Filho na cruz por causa do nosso pecado. E nós precisamos olhar para Cristo para entender que nós somos iguaizinhos a essas pessoas que zombavam da justiça de Deus. Se Deus destruiu o templo em Jerusalém e o fez com justiça, Deus matou o seu Filho Jesus na cruz para fazer justiça com relação aos nossos pecados, ao meu e ao seu pecado. Então nós não podemos olhar para esse Deus e dizer: não, obrigado, pode deixar que eu me viro bem aqui, eu sobrei em Canaã, a vida está indo boa, está tudo certo, Deus pode ficar no seu canto aí, eu tomo posse das promessas e vivo a minha vida como eu bem entender. Não! Nós precisamos olhar e dizer assim: a justiça de Deus é de tal ordem que eu preciso entender, eu sou culpado, eu sou pecador, a alma que pecar essa morrerá. E o Deus que se mostra justo aqui ao ponto de destruir qualquer confiança humana num templo que estava em Jerusalém, mata o seu Filho para destruir qualquer confiança humana na sua própria bondade, na sua capacidade. Você entra aqui dizendo assim: eu vim ver como é que Deus está, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não devo nada para ninguém, eu não adultero, eu não faço isso e aquilo, Deus está de bem comigo. Você ainda não entendeu a profundidade do seu pecado e a profundidade da justiça de Deus. E se Deus destrói o templo em Jerusalém para mostrar que nenhuma confiança em um prédio basta, e se as pessoas demoraram para entender aquilo, Deus está falando conosco hoje: eu destruí o meu Filho na cruz para você entender que a sua justiça não basta. Para você entender a minha fúria contra o pecado, para você entender a sua miséria e vir a mim arrependido. É isso que nós estamos aprendendo aqui. E da mesma forma nós olhamos para aqueles que estavam lá no cativeiro, escutando o profeta Ezequiel, e balançando a cabeça, e conversando sobre os sermões do lado do muro, e falando disso em casa.
mas que não estavam obedecendo coisa nenhuma. Porque está cheio de gente também que diz, Jesus, acredito. Não, gente boa. Nossa, morreu na cruz por mim. Você viu o sermão do pastor sobre Ezequiel domingo passado? Bonito, impressionante. Mas sai daqui e vai desobedecer lá fora. E essas pessoas não entenderam também a oportunidade de salvação que Deus está oferecendo. Veja, Deus está falando de restauração aqui, mas restauração nos termos dele, não nos nossos. O pessoal de Canaã estava dizendo, não, Deus, assim está bom, obrigado, mas não está bom. E o pessoal do cativeiro está dizendo assim, ó, que coisa bonita, você viu que legal, mas não está comportando direito. Aqueles que terão esperança de uma eternidade com Deus, no novo céu e na nova terra, e nas coisas gloriosas que Ezequiel vai passar a falar daqui a pouquinho, a partir do capítulo 34, são aqueles que entendem algumas coisas que esse capítulo nos mostra. Primeiro, Deus é justo. Quando Deus condena o nosso pecado ao ponto de destruir tudo e pagar com morte o resultado do pecado, Deus faz isso com justiça. Não há que se questionar se Deus fez certo ou errado, Ele é justo. E Ele ainda avisou, Ele ainda mandou o profeta, Ele mandou o atalaia, Ele é um Deus que se revela. Então o que nós precisamos fazer? Olhar para isso e tremer. 24 capítulos do livro do profeta Ezequiel são para a gente tomar consciência do nosso pecado. E é bom que a gente saia daqui dizendo, eu não presto. Eu sou pecador, eu falho, eu não posso confiar na minha própria justiça. Não deu certo para os israelitas, não dará certo para mim. A justiça de Deus é absoluta, o salário do pecado é a morte. Deus fez tudo isso corretamente. E Ele teria toda a razão em me mandar para o inferno, para o sofrimento eterno. E agora? Ezequiel 33 está me dizendo, Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus está me convocando para o arrependimento. Ele está me oferecendo uma oportunidade de restauração. Mas isso somente se eu entender que Ele é justo, que Ele tem razão de destruir Jerusalém, que Ele tem razão de me matar, e que Ele inclusive matou o próprio filho dele, para que eu não precisasse morrer. O tabernáculo de Deus entre os homens, o templo definitivo, Cristo que veio entre nós, tem que ser a minha confiança. Eu não posso confiar nas minhas boas obras, eu não posso confiar na minha religião, eu não posso confiar no meu histórico familiar, eu não posso confiar porque eu sou ou acho que sou uma boa pessoa. Eu preciso de Cristo. Eu preciso da misericórdia de Deus. E isso será manifesto na minha vida quando eu me aproximar de Deus em busca não de discurso bonito, em busca não de um ambiente agradável para criar os meus filhos, não de um lugar legal para frequentar aos domingos, com gente que vai conversar comigo, que vai para uma chácara, vai fazer um churrasco juntos, vai ter gincana, vai ter coisa divertida, é muito mais do que isso. Eu preciso ir até Deus buscando ouvir a sua palavra para obedecer. E é disso então que o capítulo 33 de Ezequiel está nos falando. Veja, nós ouvimos muito de juízo e agora estamos caminhando para a misericórdia. Mas o capítulo 33 nos adverte, não pense que a misericórdia que Deus oferece é uma graça barata. Deus é justo no que faz. E ela não está acessível a todos para que seja abusada por pessoas indignas. Deus perdoará pecadores arrependidos. Deus não perdoa quem não está arrependido. Deus perdoará e restaurará até mesmo aqueles que cometeram as maiores atrocidades. Isso aqui me consola também. De vez em quando a gente toma contato com os nossos próprios pecados ou os pecados dos outros e descobre a maldade do coração humano. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como é que fulano foi capaz de fazer aquilo? Onde eu cheguei com a minha depravação? Deus está falando com aquelas pessoas, se vocês se converterem, vocês viverão. E isso nós precisamos aprender. Como é que eu sei, pastor, que eu me converti de verdade? Eu vou até Deus sabendo da minha culpa. Eu vou até Deus sabendo da justiça dele. Eu vou até Deus dizendo, o Senhor teve toda a justiça em destruir Jerusalém, em destruir o templo. E o Senhor teve toda a misericórdia em destruir Cristo na cruz, em matar o teu filho, para que o templo, o verbo de Deus encarnado, o tabernáculo entre os homens, sofresse o castigo que era meu. Eu creio nele. Eu me arrependo. E agora eu venho para ouvir a tua palavra e saio daqui para obedecer.
Não é para comentar se o pastor foi eloquente ou se ele não foi, se ele disse uma palavra errada ou não disse, se o nó da gravata dele estava bem feito ou mal feito. Embora possa sugerir de vez em quando alguma coisa nesse sentido, falar, pastor, corrige tal palavra, corrige, não é pecado fazer isso. Mas o ponto é que não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio ouvir a palavra de Deus, sabendo que somos pecadores, sabendo que Deus é justo, sabendo que Ele tinha todo o direito de nos condenar, mas nós viemos nos humilhar e dizer, Senhor, nós nos arrependemos. E nós recebemos o sacrifício de Cristo em nosso lugar, entendendo que o Senhor o puniu em nosso lugar, e nós queremos viver uma vida de obediência. Ó Deus, não permita que nós vivamos uma graça barata, porque o Senhor é um Deus justo. E aqueles que não se comportarem adequadamente vão descobrir que o Senhor enviou os seus profetas. E aqueles que abusaram da graça de Deus vão descobrir que a sua misericórdia não é incondicional. Deus requer arrependimento. Ele está falando de restauração sim, mas é uma restauração com condições. As notícias de Ezequiel são maravilhosas, a boca dele se abriu, ele não está mais mudo. Mas pense no juízo, a mulher do Ezequiel morreu, o templo foi destruído, o cerco em Jerusalém durou meses, as pessoas morreram de espada, de fome, de peste, crianças foram levadas ao cativeiro, as plantações foram tomadas, a posse da terra de Canaã foi perdida, tudo isso por causa do pecado. O que nós estamos vendo em Ezequiel é nada mais, nada menos do que uma preparação para o entendimento global do Evangelho. Aquilo que vimos na gincana hoje cedo, isso aqui é uma pedagoga que nos prepara para entender Cristo, a sua obra, a necessidade da sua morte em nosso lugar e a nossa necessidade de arrependimento, fé e obediência. De agora para frente, meus queridos irmãos, nós vamos falar de restauração. E agora é gostoso, agora é bom. Agora é o que Deus vai fazer com aqueles pecadores miseráveis. Mas sabe, tem que tomar cuidado com quem começa o sermão pregando já direto em Ezequiel 37, no Vale dos Ossos Secos. Não, eu vou pegar você de onde você estiver e vou arrumar a tua vida e vou colocar você lá em cima e vou... Ah, é? Mas o Senhor está falando isso, Deus, depois de quê? Depois de 36 capítulos que vieram para trás, o que estava escrito lá? Nós temos visto muita gente falando de Deus, como Deus perdoa, como Deus ama, como Deus é bom, e essas coisas são verdades, mas não são as únicas verdades. O Deus que perdoa é o Deus que julga. O Deus que restaurou Judá é o Deus que destruiu Judá. O Deus que está oferecendo oportunidade de arrependimento é o Deus que vai condenar quem não se arrepender. E esse é o nosso Deus, ele deve ser adorado na totalidade dos seus atributos, a sua justiça e a sua misericórdia. Irmãos, preparemo-nos. Nosso coração ficou pesado. Foram 6 sermões a respeito de juízo, 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 juízo. Vai vir a parte boa aí, Deus é misericordioso. E é até bom que saibamos da justiça de Deus para que a gente tenha a dimensão mais adequada do que Deus fez por nós. Mas tomemos o cuidado de não baratear a graça. Vejamos que Deus está requerendo arrependimento e obediência. A restauração virá. Quando encontro pessoas no gabinete pastoral para aconselhamento com a vida destruída, uma das coisas que eu preciso enfatizar a essas pessoas é: você está disposto a obedecer incondicionalmente? Você quer ver a sua vida restaurada? Eu não sei se você terá tudo que foi já perdido ou prejudicado por causa do seu pecado recuperado, mas você quer de fato voltar para Deus? É obediência o caminho. Não é só escutar palavras bonitas e então voltar para casa e comentar sobre o que foi que você ouviu, como quem tivesse ido a um show e ouvido canções de amor. Essa é a linguagem que Deus usa aqui. Mas é arrepender e obedecer. Deus restaura quem se converte, se arrepende, quem obedece. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus queridos, que ao estudarmos a graça agora, não percamos de vista o juízo, e que assim o nosso coração se encha de alegria. Deus, eu merecia o juízo, mas o Senhor puniu Cristo no meu lugar. Eu merecia que a delícia dos meus olhos, que a cidade onde eu moro, que o templo onde eu cultuo fossem destruídos porque coloquei a minha confiança nos lugares errados. Mas o Senhor ilustrou isso no Antigo Testamento nos dias de Ezequiel, cumpriu isso na vida de Cristo e me dá a graça agora de confiar somente nele. Me ajuda, Senhor, a não tirar os olhos daquele que o Senhor sacrificou. Me ajuda, Pai, a te ouvir
e a te obedecer. Que essa seja a nossa reação à palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Eu quero rever meus conceitos, eu quero reconstruir, eu quero voltar ao início de tudo, quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Se essa é a tua oração, cante conosco, com arrependimento e fé, esta canção. Vamos ficar em pé.